Em atitude de oração, vamos baixar nossas cabeças, ouvir o prelúdio para podermos iniciar o culto de hoje de manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um culto matutino. Hoje, domingo, dia 18 de outubro de 2020. Obrigado pela presença de todos. Agradecemos a todos que chegaram no horário. E também agradecemos e participando do culto estão os irmãos que por conta da pandemia não podem estar aqui, mas estão assistindo pelo Google Meet este culto de hoje pela manhã. Então agradecemos a presença de todos. Vamos nos colocar em pé para recitarmos o tema e a missão. O tema e a missão da nossa igreja para o ano de 2020. Vamos todos? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13, 11a-b. Muito obrigado. Todos juntos? Nossa missão? Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora sim, muito obrigado por poder sentar. Eu peço para o irmão Tony orar a Deus, pedindo por esse culto de hoje pela manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai, só temos graças a Ti. Somos muito agradecidos, Pai, pela vida que nos deste, por essa vida, Pai, neste dia que Tu nos deste. Somos gratos, Pai, por este momento que estamos aqui na Tua casa, Pai, Te adorando, Te glorificando, Pai, Te exaltando o Teu nome, Pai. Somos muito gratos por tudo, Pai, que Tu nos dá, sem nada ter feito para merecer, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai, que tem feito. Te agradeço também pelo pastor, que trará a palavra mais tarde. Somos muito gratos por tudo. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos cantar o hino de número 329. Hino de número 329, conta as bênçãos. E aí, cada um em suas mentes vai lembrando das bênçãos recebidas de Deus durante essa semana. Hino de número 329.
Vamos todos mais uma vez nos colocar em pé para fazermos uma leitura bíblica no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 90. Livro de Salmos. Vamos abrir para Salmo 90. Vamos fazer a nossa leitura participativa, como costumeiramente a fazemos. Homens começam, o versículo seguinte, as mulheres continuam, e assim até o final do capítulo. Salmo de número 90. Vamos esperar, todos encontraram? Ok, Salmo 90, homens comigo? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. 2000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tuas águas na corrente São como o sono, como a relva que floresce de madrugada. Na madrugada que seca e floresce, a tarde murcha e seca. pois Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em nenhum vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira que enfada, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quando suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Muito obrigado a todos. Eu peço para a irmã Áurea orar, agradecendo a Deus por essa leitura e pedindo pela mensagem, pedindo a Deus sabedoria pela mensagem de logo mais. Obrigado. Podem sentar. Eu passo a palavra ao pastor Agemiro Filho, nosso pastor, para a mensagem de agora pela manhã.
Bom dia, irmãos. Muito bem, queridos irmãos. Agora sim, vamos para o nosso texto dessa manhã. Os convido a abrir vossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, eu quero dizer para vocês que essa mensagem, de uma forma especial, ela foi preparada hoje de manhã. Na verdade, eu acordei muito cedo para prepará-la, e assim eu me sinto melhor, não é? E preparando pelo menos a homilia do dia. Então, Atos 16, 19 a 26, em reverência à palavra do Senhor, nos coloquemos de pé e vamos fazer uma leitura alternada desses versículos. Homens iniciarão, mulheres irão na sequência, até o versículo 26, faremos essa alternância. Todos acharam? Atos 16, 19 a 26? Vamos, irmão Lorival, inicia, os homens vão atrás, vamos lá? Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, nos arrastaram para a praça, à presença da autoridade. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram-se as. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos imensamente gratos a Deus por tudo que tens realizado em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que não temos mérito algum naquilo que tem nos acontecido de bom, é fruto exclusivo da Tua graça, misericórdia e bondade. Obrigado, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus, por tudo que tens feito, e receba, ó Deus, o nosso louvor por quem Tu és. Nós somos imensamente gratos, ó Deus, por todas as bênçãos. Queremos mencionar, ó Deus, essas que eu coloquei aqui essa manhã, muitas outras, ó Deus, que não foram mencionadas pelos irmãos, mas queremos agradecer também, ó Deus, a Ti, louvar o Teu santo nome, por esse privilégio que temos de reunidos estarmos em Teu nome para Te prestar culto. Obrigado, ó Deus, pelas vezes que a Tua palavra foi lida aqui, pelas orações que já foram feitas, pelas vezes que a Tua palavra, ó Deus, foi recitada, foi lida nesse local. Nós te agradecemos por essa comunhão, te agradecemos, ó Deus, porque entendemos, se estamos aqui, é porque entendemos, ó Deus, que necessitamos uns dos outros e todos necessitamos de Ti. E assim, ó Deus, nós somos gratos porque entendemos que esse entendimento, ó Deus, essa consciência, ó Deus, esse discernimento, ó Deus, só é possível mediante a ação do Teu Espírito Santo em nós. E assim somos gratos, ó Deus, por ter essa consciência, esse conhecimento, esse entendimento. E agora, ó Deus, onde estamos mais uma vez diante da Tua palavra, queremos mais uma vez expressar nossa dependência de Ti. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, e que possamos, ó Deus, não só compreender, mas empreender cada verdade que vai ser, ó Deus, descrita, apresentada aqui, sempre visando a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Abençoe, pois, os irmãos que puderam estar conosco nessa manhã, Tu sabes o motivo
e as razões, e que a tua graça, a tua misericórdia possa estar, acompanhar cada um desses irmãos, e que, ó Deus, mesmo por esse vídeo, eles sejam também abençoados pelo Senhor. Em nome de Cristo, que nós gratos oramos, e, ó Deus, nos colocamos nas tuas mãos para sermos usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Nessa manhã eu quero vos falar sobre o tema agindo, não reagindo. Eu quero pensar então sobre o tema agindo, não reagindo. E pensando nisso, pensando nesse tema agindo, não reagindo, eu diria que muitos dos problemas que vivenciamos poderiam ser evitados se entendêssemos a diferença entre agir e reagir. Muitos dos problemas que nós vivenciamos, que nós enfrentamos, poderiam ser evitados se compreendêssemos de fato a diferença entre esses dois verbos, agir e reagir. A distinção entre esses dois verbos é fácil de ser compreendida. Mas na prática não é tão fácil assim. Olha, fazer a distinção entre esses dois verbos é fácil. Agora, fazer isso na prática, não é? Trazer isso para a nossa vida, trazer isso para os nossos dias, trazer isso para as nossas experiências, não é uma tarefa, ou mostra-se uma tarefa não tão fácil assim. A coisa muda quando vai para a prática. A coisa muda quando se sai, então, do campo da teoria e vai para o campo da prática. Como nos comportamos quando alguém nos dirige palavras grosseiras? Quando gritam conosco, quando nos ofendem, quando nos provocam, como nós reagimos? Ou como nos comportamos, melhor dizendo? Olha, eu já embarcando no erro. Né? Então, como nos comportamos quando as pessoas, então, são grosseiras ou nos dirigem palavras grosseiras? Como nos comportamos quando gritam conosco? Quando nos ofendem? Quando nos provocam? A forma mais comum de responder a um estímulo negativo é pagar com a mesma moeda. A forma mais comum, a forma que é própria do homem, é pagar com a mesma moeda. Absolve-se totalmente a negatividade do outro e procura-se falar mais alto. Dessa forma, a pessoa está reagindo e se nivelando por baixo. Jesus Cristo diz: não resistais ao perverso. É uma proibição. Na verdade, quando nós reagimos, estamos sendo conduzidos negativamente pelo outro, ao invés de conduzir positivamente. Entenderam? Então, quando nós reagimos, nós estamos sendo conduzidos. A negatividade ou a malignidade da outra pessoa passa agora a nos conduzir, ao invés de conduzirmos. Então nós somos conduzidos. Não é? Essa semana eu assisti um filme. Porque para mim filme tem que ter algo que eu possa aprender. E eu assisti um filme sobre bombeiros florestais. E eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha visto. Primeiro, o camarada diz: nós vamos combater fogo com fogo. Eu falei: como é que é isso? Mas eu aprendi, eu não sei se você já sabia dessa técnica. Então, o fogo está vindo de lá para cá. O que se faz? Abre-se, faz uma linha de fora a fora, tirando então
daqui para trás toda a vegetação, não é? Tirando ali o combustível, não é? Naquela, fazendo uma linha, tira todo o combustível, corta-se árvores, tira-se ali toda a vegetação. Então, para que daqui para cá o fogo não tenha com que se alimentar. E daqui para cá, não é? Infelizmente, mas provoca-se um incêndio daqui para cá. Quer dizer, o fogo não vai para cá porque não tem combustível, não tem alimentação para ele. E esse fogo avança em direção ao outro. Curiosamente, quando os dois se encontram, se extinguem mutuamente. Eu vi isso, eu falei, que coisa fantástica. Já viram isso? O fogo se extingue, um extingue o outro. Vai um para o encontro e é como se, irmãos, curioso que parece que jogaram então, despejaram água ali. Quando um bate no outro, vai... Um extingue o outro. Eu achei incrível isso. Não é, quem sabe, o nosso exército aqui, os que estão aí lutando contra as queimadas e incêndios aí, em nosso país não saibam disso, né? Se bem que tem muito mais incêndio criminoso do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer maneira, então, eu achei fantástico isso. Fogo combatendo fogo. Agora, irmãos, para fins de aplicações ou de aplicação, aqui não seria nem de longe a melhor opção. Nem sequer poderia ser contada como uma opção, nesse contexto que nós estamos discutindo aqui. E pensando nisso, pensando em agir e não reagir, eu coloquei no gerúndio aqui, agindo e não reagindo. Eu gosto de gerúndio. E então, pensando nesse tema, nós chegamos então a esse episódio da prisão de Paulo e Silas. Queridos, não seria uma tarefa difícil para ninguém apresentar motivos ou razões para que esses dois homens murmurassem, reclamassem então da sua sorte e fossem dormir imediatamente, se é que poderiam dormir, porque tinham seus pés presos ao tronco. Então, não seria, esses homens, não seria difícil para ninguém, não subestimando uma criança, porque muitas vezes uma criança tem mais clareza. Eu conversei agora com uma menina ali, eu fiquei pensando, uma conversa com uma criança, mas uma conversa top. Uma conversa e eu olhava naqueles olhinhos e ela com firmeza me dialogando comigo e eu fiquei, meu Deus, que coisa boa. Não é? Criança, obviamente, mas uma conversa maravilhosa que eu tive com a criança ali agora, antes de começar o culto. Então, não subestimando as crianças, porque tem crianças que têm muito mais clareza do que adultos, mais sensatez do que adultos, e quase sempre mais pureza do que os adultos. Mas até uma criança seria capaz de, se pedisse aí com uma caneta, com um lápis, olha, pontue aí, por favor, os motivos ou razões para que esses discípulos, então, pudessem murmurar ou reclamar da sorte. Pudessem, então, se calarem ali e tentar dormir, mesmo ali com seus pés, com os ferimentos, os vergões, a ardência na pele, nas costas, não é? A dor também causada pelo incômodo ali daquelas cadeias prendendo ali no seu pé, ou prendendo o seu pé no tronco. Então, até uma criança poderia destacar e pontuar os motivos ou razões para que esses homens reclamassem da sorte. Ou, no mínimo, fossem dormir, ou tentassem dormir. Não é? Irmãos, se isso acontecesse, ou esses motivos, se eles viessem a acontecer, corresponderia então à reação deles. Não é? Diante da situação. Corresponderiam então à ação dele, à reação deles diante da situação. Eles estariam sendo conduzidos por aquela situação.
Eles estariam sendo absolvidos, então, por aquela situação negativa. Não é assim? Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Eles não se nivelaram por baixo. Eles não foram conduzidos ou influenciados negativamente pela situação adversa. Isso é uma vergonha para nós. Isso deve nos fazer corar de vergonha. Porque esses homens não foram conduzidos, eles não reagiram. Não é que os ferimentos não doíam neles. Não é que a sua pele, as suas costas não ardiam. Não é que aquela posição não era incômoda. Dormir com algo preso. Mas, irmãos, eles não se nivelaram por baixo. Não foram conduzidos ou influenciados negativamente pela situação adversa, mas agiram conduzindo a situação adversa de maneira não só positiva, de maneira maravilhosa, de maneira extraordinária. E com tudo isso em mente, irmãos, eu quero afirmar nessa manhã que das ações desses discípulos nós podemos depreender algumas responsabilidades cristãs. Quando nós olhamos então para as ações desses discípulos, nós podemos depreender delas algumas responsabilidades cristãs, que são responsabilidades minhas e tuas. Não é responsabilidade daquele que vive alheio a Cristo. Não é responsabilidade daquele que vive lá fora, em outro plano, sob a influência de outra atmosfera. Não é responsabilidade daquele que não conhece a Cristo, que jaz no maligno ou sob a influência dele. Mas é um dever, é uma responsabilidade de todo aquele que se diz servo de Jesus Cristo. Então, das ações desses discípulos, podemos depreender algumas responsabilidades cristãs. E você pode me perguntar, e deveria me perguntar, pastor, das ações desses discípulos, nós podemos depreender quais responsabilidades cristãs? E não tente olhar a olho nu, porque você não vai achar. Você tem que se debruçar um pouco sobre o texto. Você tem que olhar por trás do texto. E eu respondo que das ações desses discípulos nós podemos depreender pelo menos 3 responsabilidades cristãs. É uma responsabilidade minha, sua e de todo aquele que se diz servo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para que, por 3 vezes, né? A primeira vai ser agora, versículo 24 e 25. Por favor, alguém leia. E nós vamos depreender daí a primeira responsabilidade cristã. Versículo 24 e 25. Muito obrigado, irmão querido. Queridos, observe o que o irmão leu. Primeiro, irmão, leia de novo o versículo 24 para mim. Porque, por favor, irmão, pode colocar de pé. A Bíblia nunca faz mal e eu peço isso com todo respeito e carinho. Mas preste atenção. Por favor, irmão. Olha. Recebendo tal ordem, levou-os para o quarto interior e desprendeu os pés do tronco. Isso, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Muito agradecido. Queridos, e quando hoje eu estudava esse texto me veio à mente,
E eu pensei aqui na primeira responsabilidade, que é a responsabilidade cristã de contrariar a lógica humana ou o pensamento comum ou o senso comum. É uma responsabilidade cristã de contrariar a lógica humana ou pensamento comum. Queridos, os mandantes dos açoites de Paulo e Silas, os mandantes daquela prisão, tinham um objetivo com ela: silenciá-los, fazer com que desistissem, não é? Serem açoitados e depois terem seus pés presos num tronco. Foi a maneira, pelo menos passageira, de calá-los. Era isso que eles queriam: interromper o trabalho, interromper a obra, interromper o ministério, interromper o avanço, interromper, silenciar aqueles servos de Deus. Esse era o propósito. Não era simplesmente por bel prazer, mas foi uma consequência. Eles queriam, então, o objetivo era calá-los, cantar louvor a Deus à meia-noite, depois de serem espancados. Terem-os espancados, e a Bíblia coloca aí um acréscimo: muitos açoites. Muitos açoites. Não foi somente uma chicotada, não. E quando você pega o chicote daquela época, você vai ver que há algo assim absurdo. Na ponta é se colocado algo de metal para ferir, para cortar. Não é só o chicote em si, mas na ponta. Foi isso que Cristo sofreu. Na ponta se coloca um metal para que possa ferir mais, provocar mais dor, mais angústia naquele que sofre. Então, meus queridos irmãos, cantar louvores a Deus à meia-noite, depois de serem espancados, terem os seus pés presos num tronco, contraria a lógica humana. Vai contra a lógica humana, vai contra o senso comum, vai contra o pensamento comum. Não é normal, não. Há uma normalidade aqui, ou algo anormal aqui. O comum seria um abatimento, uma tristeza, uma rendição, um senso de derrota, um abatimento. Qualquer coisa do gênero que eu acabei de escrever seria o normal. Iria de acordo com o senso comum, de acordo com o pensamento comum. Agora, cantar louvores, orar à meia-noite. E alguém podia dizer: olha, ainda que eles não cantassem louvores, ainda que eles não orassem, mas estivesse ali gemendo por seus ferimentos, estivesse no seu íntimo simplesmente gemendo, já seria algo grande. Mas não é isso que temos aqui. O que temos aqui é algo anormal, é algo, irmãos, que nós precisamos entender a grandeza do que está acontecendo aqui. O que nós estamos entendendo aqui é o senso comum, a lógica humana, o pensamento comum sendo contrariado. É isso que nós temos aqui. A lógica humana não funciona assim. Meia-noite, a lógica humana não funciona dessa maneira. Meia-noite, homens que sofreram, estão presos, pior do que presos, têm o seu pé preso no tronco. A lógica comum não funciona assim. Esses homens cantando louvores, louvando a Deus com toda alegria. A lógica humana não funciona assim. O pensamento comum não funciona dessa maneira. Irmãos, mas os discípulos de Cristo, há o exemplo do seu Senhor. Alguém disse algo fantástico. É possível ser vivido. Mas eu receio dizer que não é.
Coloque o cristão em qualquer situação e ele encontrará uma maneira de regozijar-se no Senhor. Que coisa grandiosa, queridos! Coloque o cristão em qualquer situação, mas ele encontrará uma maneira de se alegrar no Deus da sua salvação. Ele encontrará um jeito. A fé arruma os seus caminhos. Meus queridos irmãos, isso não tem a ver com uma resignação mórbida, não. Isso é convicção em Deus, na palavra do Senhor. Pense comigo. Dizer não a Nabucodonosor. Pense comigo. Dizer não a Nabucodonosor. Não adorarei ao ídolo que você levantou, que você erigiu, que você construiu. Não nos prostraremos diante dessa imagem. Depois que uma fornalha foi acesa e aquecida 7 vezes mais, e eles receberam então o ultimato: se vocês não adorarem, serão lançados imediatamente, sem mais delongas, nessa fornalha. Dizer não diante de uma situação dessa é contrariar o senso comum. A maioria diria: olha, se rendam que é melhor. Se rendam porque não terá essas consequências terríveis. Se dobre porque é maior. É melhor dobrar-se. É isso que o senso comum diria. É isso que a lógica humana diria. Mas quem não reage, age, diz: olha, fique sabendo, ó rei, se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele nos salvará das tuas mãos e dessa fornalha de fogo ardente. Se não, fica sabendo, não nos curvaremos. Meus queridos irmãos, se isso não é contrariar a lógica humana, eu não sei o que é contrariar a lógica humana. Mas eu receio dizer que quando não contrariamos a lógica humana, ou as lógicas humanas, é assim que as concessões começam a são abertas. É assim que começam as concessões. Eu acredito que todos aqueles que estão estudando conosco o livro de Jó já se deram conta de como o pensamento comum ou o senso comum se harmoniza com o pensamento de Satanás. Já se deu conta disso? Se não, bem-vindo ao estudo. Porque se você não se deu conta disso, até agora você não estudou nada de livro de Jó. Veja como o senso comum, como a ótica, a lógica humana se harmoniza com o pensamento de Satanás. O que pensar daqueles amigos de Jó? O que pensar da proposta ou da premissa sustentada por Satanás? Ele é fiel porque o Senhor não o cobre de bênção. É óbvio, ele não passa de um interesseiro, de um embusteiro, na melhor das hipóteses. É isso que Jó é, um interesseiro. Ele é uma fraude. Não, ele não é verdadeiro, não. É isso que Satanás insinuou. É um embusteiro. Queridos, como o pensamento, o senso comum, não é? Qual foi a proposta de Satanás para Jesus Cristo?
Você está com fome? Usa o poder para auto-benefício. Transforma essas pedras em pães. Use o poder para se mostrar. Se atira daqui. Olha, me adore que eu vou te dar o reino desse mundo que me foi dado. Queridos, eu vejo uma harmonia entre o pensamento comum, a lógica humana, como se harmoniza com os pensamentos de Satanás. O mundo tenta imprimir a sua perspectiva em nós, para depois apelar. É assim que o mundo faz. Grave isso. O mundo tenta imprimir a perspectiva dele em você. O mundo quer que você e eu olhemos para a vida de acordo com o seu prisma, para depois lançar o seu apelo. Quando Senaqueribe tentava invadir Judá, a primeira coisa que ele fez foi tentar imprimir a perspectiva dele, ou a visão dele, no rei Ezequias, para que depois então fizesse um ultimato para Ezequias. Ele diz: veja, se tem nação que resistiu a mim, veja se tem Deus que pode valer a essas nações. Veja bem o que eu já fiz. Aí começa a citar nome de reis vencidos por ele. Veja isso, olhe por essa perspectiva. É inevitável. Nações mais poderosas que você. Nações que tinham seus deuses, até mais do que um. E depois ele lança o ultimato. Como é que você pretende resistir a mim? Em outras palavras, renda-se. É melhor. Renda-se. Entregue-se. Desista. Porque a tua resistência é em vão. Meus queridos irmãos, que confiança é essa na qual você está estribado? Que confiança é essa na qual você está agarrado? Entregue-se a mim. Problema resolvido? Eu vou poupar a tua vida. Vai ser melhor. Meus queridos, não é? Em outras palavras, é razoável você tentar resistir a mim? É assim que o mundo faz. O mundo tenta imprimir a sua perspectiva. O mundo tenta imprimir a sua visão. O mundo tenta imprimir, na verdade, esse falso poder que ele tem e dizer: olha, o que vai ser da igreja? Onde você espera chegar com a igreja, nos nossos dias, uma igreja tradicional? Onde você espera chegar numa igreja que diz não à psicologia? Onde você espera chegar numa igreja onde, na verdade, coloca muitas condições para que alguém se torne membro dela? Se tem aí lugares onde você não pode nem passar na porta, que é puxado para dentro. É arrastado para dentro. Onde você espera chegar? Esses são os apelos, na verdade, são as tentativas do mundo imprimir. Vê se tem alguém no portão lá, irmãos. São tentativas do mundo imprimir os seus pensamentos, a sua perspectiva em nós. E uma vez, Daniel, que ele conseguiu êxito, já era. Uma vez que o mundo conseguiu êxito, imprimindo a perspectiva dele em você, acabou. Acabou você. Meus queridos irmãos,
a responsabilidade cristã de contrariar a lógica e o pensamento comum. É nossa. Se você entender mesmo, você vai ver que o cristianismo, na verdade, é remar contra a correnteza. É assim. Vida de pastor vai ser daí para pior. Ou você está pensando, isso é vida de pastor. Isso é vida de crente. Mas esse senso comum precisa ser contrariado. Jesus contrariou. Jesus viveu na contramão desse mundo. E eu fico pensando, se não se trata de uma traição, quando nós queremos viver, não é, na direção do vento. Eu pergunto se não seria uma traição quando a igreja, ao invés de entender essa premissa do Evangelho, tenta viver a favor do vento. Tenta procurar os ventos que são favoráveis. É aí que a igreja começa a abrir concessão. É aí que a igreja começa a abrir concessões perigosas. É aí que ela começa a ter problemas em sua identidade. É aí que ela não sabe mais a quem ela serve, quem é o Senhor dela, não sabe mais. Paulo diz, se eu busco o favor dos homens, eu não sou servo de Deus, mas servo dos homens. Se eu fico buscando o favor dos homens, ora, eu não sou servo de Deus, mas dos homens. Queridos, responsabilidade cristã de contrariar a lógica humana ou o pensamento comum. Você entende isso como uma responsabilidade? Eu sei que não é fácil enfrentar. Como é que chama os 3 amigos de Jó? Bildade, Elifaz, Zofar. Nós encontramos esses sujeitos. Esses sujeitos têm uma personificação ainda hoje desses sujeitos. Até hoje. Nós temos que enfrentá-los. Mas deixa eu falar um negócio para você. É sua responsabilidade. Não é? É sua e minha responsabilidade. Contrariar a lógica humana e o pensamento comum. Mas, ainda prosseguindo, outra responsabilidade cristã que podemos depreender das ações desse discípulo. Alguém leia o 24, 25, por favor, novamente. Por gentileza. Recebendo a ordem, levou-os para o campo, se ajoelhou e espremeu os pés em tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Outra responsabilidade cristã que nós podemos depreender daqui é a responsabilidade cristã de evidenciar o prevalecimento do homem interior sobre o homem exterior. O prevalecimento do homem interior sobre o homem exterior. E deixa eu te explicar. A alegria, o clima de louvor e adoração havia se instaurado, antes de mais nada, no coração desses homens. O coração deles estava em festa, estava alegre, cheio de louvor, cheio de gratidão a Deus, porque eles se sentiam privilegiados em sofrer por amor ao nome de Cristo. Essa alegria, esse folguedo, essa adoração, essa disposição de louvar a Deus não nasceu no exterior, mas ela nasceu, foi instaurada no interior, no coração desses 2 homens. Foi lá que começou. O coração deles estava em festa, o coração deles estava cheio de alegria e de louvor. Foi lá que tudo começou. Quando eles
consideraram-se privilegiados de estarem sofrendo por amor a Cristo. Assim, mais importante que os vergões, a ardência que provavelmente provocaram, a dor e o incômodo de terem seus pés presos num tronco, de terem sua liberdade de ir e vir, não é? É impedida. Não é? Acima de tudo isso, estava a atmosfera dos seus corações. Como é que estava o homem interior ali? Como é que eles estavam? Eles estavam em festa. Havia alegria, e há sempre alegria quando o rei estava presente. E o rei estava presente naqueles corações. Irmãos, o próprio Paulo diz, olha o que Paulo vai dizer, aqui seria ainda no futuro, olha o que Paulo dirá, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também por isso. Falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça seja multiplicada por meio de muitos. Faça abundar em ações de graças para a glória de Deus. E olha o que ele diz. Agora, nós encontramos aqui a causa disso. Uma expressão causal. Por isso, por tudo isso que ele falou, por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, não é corromper pelo pecado, viu? É se desgaste. O interior, contudo, se renova dia a dia. Ainda que o nosso velho homem esteja sendo desgastado, o homem interior se renova dia a dia. Isso está em 2 Coríntios 4, 8 a 16. O falecido pastor Eugene Peterson, em seu livro sobre a vida de Davi, ele diz algo que eu nunca mais me esqueci. Eu adotei para mim. Ele diz assim: Saul conseguiu levar Davi ao deserto, mas não conseguiu transformar o coração de Davi no deserto. Que coisa grandiosa! Que coisa extraordinária, irmãos! Ele conseguiu levar Davi a morar no deserto, a ficar fugido como um qualquer, a morar em lugares inóspitos, mas não conseguiu transformar o coração de Davi nesses lugares, como no deserto. Ele não conseguiu. Lá no deserto, Davi pegou aquelas pessoas que estavam marginalizadas, aquelas pessoas que estavam desesperançadas, sem esperança, não é? Sem perspectiva. Ele pega aquelas pessoas e reúne e forma um exército. Quer dizer, restaurando vidas. Ele não conseguiu transformar o coração de Davi no deserto. Deixa eu falar um negócio para você. As pessoas de má índole, aquelas usadas por Satanás, até conseguirão bagunçar um pouco o nosso mundo exterior. Essas pessoas de má índole até conseguirão
ferir a nossa carne. Essas pessoas de má índole e usadas por Satanás conseguirão abrir ferimentos em nosso corpo. Bagunçar o nosso mundo exterior. Aí eles conseguirão. Isso elas conseguirão. Mas com o Senhor e pelo Senhor, nós podemos afirmar: isso é o máximo que vocês conseguirão. Vocês podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês não têm como ir além. A vossa atuação negativa sobre a minha vida tem limites. Com o Senhor e pelo Senhor, ou através do Senhor, nós podemos fazer essa afirmação. Quantas pessoas estão pensando que estão logrando êxito quando nos ferem, quando nos machucam? Quantas pessoas pensam, não é, que estão logrando êxito? Mas o máximo que essas tolas pessoas podem fazer são ferir esse corpo. Mas esse corpo será renovado, revestido. E todas essas contusões, todos esses ferimentos farão parte do passado. Eu creio que, como a Bíblia diz, Jesus até hoje, e será assim eternamente, vai levar no seu corpo as marcas da cruz. Nas suas mãos, no seu lado, ainda lá no céu. Porque depois da ressurreição, ele mostrou-se assim, já com o corpo glorificado, ele mostrou-se assim, dizendo: olha as minhas mãos, olha, toque no meu lado, você vai ver que tem uma cicatriz aqui. Mas isso vai ser para nos lembrar, isso é didática, vai ser para nos lembrar e acender a chama de gratidão eternamente em nossos corações. Toda vez que olharmos para Jesus Cristo, vamos render-lhe louvor. Agora, os ferimentos que as pessoas fazem em nós, essas cicatrizes que nós ganhamos, e esse mundo é uma fábrica de cicatrizes. Você não passa por ele ileso. As pessoas vão te ferir, vão te machucar. Mas graças a Deus, porque tudo isso tem um limite. Eles não podem ir além disso. Eles não podem determinar o homem, o caráter que você é. José nunca se deixou levar pelos seus irmãos. Foi um homem de caráter até o fim, glorificou, louvou o nome do seu Deus. Representou a altura a Deus. As pessoas não podem. Enquanto elas olham, porque assim, não é? Elas se sentem bem em fazer mal. Mal sabem elas que o homem interior está sendo renovado dia após dia. Queridos, isso faz toda a diferença. Os ferimentos que as pessoas de má índole, os falsos servos de Jesus Cristo, os emissários de Satanás, eles conseguem fazer conosco. São ferimentos superficiais, passageiros. Não passam disso. Mas ainda por último, outra responsabilidade cristã que podemos depreender da ação desses discípulos. Leia, por favor, o versículo 24 e 25, por gentileza. Para finalizar. Vou correr aqui porque já passei um pouquinho. Este, recebendo tal homem, levou para o prato interior e suspendeu o pé no chão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o louvor a Deus. E os demais companheiros de prisão. Muito obrigado, Daniel. Irmãos, eu quero pegar só a última frase
do versículo 25. Dani, por favor, com todo carinho e respeito. Dani, não é isso é para Lu, né? Eu estou falando Dani de atrevido aqui, né? Mas, por favor, irmão. Última parte do versículo 25. Última frase. E os demais companheiros de prisão escutavam. Outra responsabilidade cristã é a responsabilidade cristã de dar um testemunho consistente. Um testemunho consistente. A palavra grega aí não é só ouvir. A palavra grega aí é ouvir atentamente, é estar dando total atenção para aquilo que se ouve. A palavra grega aí fala de uma atenção. Eles dispensaram uma atenção especial para aquilo que estavam ouvindo. É algo que chama a atenção, como o grego coloca essa atitude desses companheiros. Eles estavam atentos, ouvindo, assimilando cada palavra que era dita ali, através daqueles hinos de louvor. Eles estavam captando, assimilando, absorvendo cada palavra com atenção. Um evangelismo. É claro que eu entendo que se fosse algum bêbado ou qualquer pessoa do gênero que estivesse ali, vai dormir, seu bêbado. Mas eles sabiam a história daqueles homens. Eles chegaram a conhecer e aqueles homens, numa situação daquela, presos, cantando, louvando a Deus com aquela alegria, aquilo chamou a atenção. Captou, chamou, despertou a atenção daqueles homens. Queridos, Charles Spurgeon disse o seguinte: não darei nenhum crédito ao teu cristianismo, até que eu veja. Não darei nenhum crédito ao teu cristianismo, até que eu possa vê-lo. Eu entendo que o mundo está saturado de palavras. Hoje, o que nós temos muito são verborragias. O mundo está cansado de palavras. O que faltam são ações que comprovem essas palavras. Falar que Cristo é Senhor é fácil. Abrir a tua vida e falar, veja o que eu tenho vivido. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, meus queridos. Esse é o verdadeiro evangelismo. Entregar o folheto para uma pessoa é fácil. Trazer uma pessoa para a igreja é fácil. Agora, aquele evangelismo que você diz, olhe para a minha vida, porque eu tenho olhado para Cristo. Eu acho que foi Josué. Eu não sei se foi Josué ou um dos juízes. Eu acho que foi algum dos juízes que diz assim, é algo curioso aquele versículo, eu vou fazer uma mensagem ali uma hora. Diz assim, reparai, faça como eu fizer. E ele estava preparando o povo para a guerra. E diz, observem, olhe para mim. O que eu fizer, vocês fazem. A Bíblia diz que Cristo é o nosso upogramos. Upogramos é uma palavra grega que significa uma tabuinha de cera que contém letras ou, não é, feitas em baixo relevo. Eu acho que é baixo, eu sempre confundo. Mas tem sulcos aqui das letras. E o aprendiz, então, ele colocava algo pontiagudo. É como um caderno de caligrafia. E ele, então, ia aprendendo a escrever as letras gregas. Se ele seguir, ele não tinha como errar, porque as paredes ali do sulco impediam que ele errasse. E diz que Cristo é o nosso modelo. Se seguirmos, não vamos errar jamais. Ele é o nosso programa. E esse pessoa que eu me refiro agora, que eu não sei se foi um dos juízes, diz, olhe, preste atenção, faça como eu fizer. Isso é o testemunho. Isso é testemunho. Isso é testemunhar. Queridos, quanto a nós, os vizinhos,
os colegas de trabalho, de escola, familiares, ouviriam ou nos ouviriam pelo testemunho que temos demonstrado? Deixa eu falar de Cristo. Será que as pessoas dariam crédito pelo nosso testemunho? As pessoas dizem, espera aí, eu vou dar crédito porque merece crédito. Eu vou dar crédito porque eu conheço a vida de quem está falando. Será que os nossos vizinhos, familiares, colegas, dariam crédito ao nosso testemunho pela vida que nós vivemos? Ou será que não? Em muitos casos, nossas ações fecham os ouvidos de outros para nossas palavras. É triste dizer, mas nossas ações conseguem fechar os ouvidos das pessoas para as nossas palavras. Isso aí. Vindo de quem? Muitas vezes, irmão, nós somos motivo de chacota quando falamos de Cristo. Podemos ser. Aqui não. É uma responsabilidade. Eles não estavam pensando neles, não olhando para eles, para Cristo, para o testemunho cristão. E esse testemunho foi dado de uma maneira brilhante. Depois, no próximo episódio, um carcereiro é salvo, ele e a sua família toda, pelo testemunho desses homens, que não pensavam em si. Pessoas comprometidas com Cristo testemunham, vivem à altura das suas palavras. Como eu disse no começo, das ações desses discípulos, vamos depreender algumas responsabilidades. A primeira, deixa eu falar um negócio para você. Vem cá, olha para mim. Se você não tiver disposto a contrariar a lógica humana, o cristianismo não é algo para você. Mas o mundanismo. Porque o mundo procura, não é como a água, procura os caminhos que lhe oferecem menos resistência. Segundo, a responsabilidade cristã. Irmãos, olha, Jesus falou sobre isso. Sobre quem nós precisamos ser para poder servi-lo. Nosso homem exterior. Não importa, não é o clima lá fora. É o clima e a atmosfera aqui. Teu coração está em festa. É isso que vai influenciar. É assim que a Bíblia diz. De fora para dentro, inovação. De dentro para fora, renovação. E por último, a responsabilidade cristã. Consistente. Digno de crédito. Eu espero que cada um de nós possamos pensar nessas responsabilidades. Pai, obrigado por esse tempo em torno da Tua palavra. Dá que, com a ajuda do Teu Espírito, em temor e tremor, possamos colocar em prática, Deus, sempre visando a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo, nós gratos oramos.